Glória a Deus. 19h58. Vamos ouvir então Beca Costa, Me Encontrei, Débora Cavalcante e Beca Costa. E na sequência, terminando, a gente já vai para a mensagem de fé com Matheus Nunes. Não sai daí não, viu? Em nome de Jesus. Cheio de medo, em segredo, há um vazio dentro de mim. Tudo distante, eu tão errante, uma agonia que não tem fim. No meu quarto escuro, tento desligar, minha mente não quer deixar. Já pare de pensar, não vou me estressar, meu coração não vai me enganar. Contigo vou continuar. Na escuridão da noite, eu estou tão longe, tudo está querendo me cegar. Mas eu vejo-te, Senhor, eu cansada que estou, vou correndo pra te alcançar. Na escuridão da noite, eu estou tão longe, tudo está querendo me cegar. Mas eu vejo-te, Senhor, eu cansada que estou, vou correndo pra te alcançar. Vem em mim habitar. Me encontrei no teu amor. Eu vou confiar na tua cruz, a me guiar, pois comigo sempre estás, contigo vou continuar. Na escuridão da noite, eu estou tão longe, tudo está querendo me cegar. Mas eu vejo-te, Senhor, eu cansada que estou, vou correndo pra te alcançar. Na escuridão da noite, eu estou tão longe, tudo está querendo me cegar. Mas eu vejo-te, Senhor, eu cansada que estou, vou correndo pra te alcançar. Vou confiar na tua cruz, a me guiar, pois comigo sempre estás, contigo vou continuar. Você está ouvindo programa Top Gospel. Glória a Deus. Com Manuel Barbosa. Aleluias, né? Chegando agora são 20h01. Palavra de fé com Matheus Nunes. Na sequência, quero orar com você, tá bom? Boa noite, pregador Matheus. Traga a mensagem de Deus para nós. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Boa noite, Pai do Senhor. Que a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo possa se fazer presente sobre a vida de cada um dos nossos amigos e amados irmãos ouvintes desta noite. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade e quero tributar a Ele toda a honra e toda a glória. Eu quero convidar você para que possamos fazer leitura da palavra nesta noite, que se encontra no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 10, que nos diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E ele disse: Fala, porque o teu servo ouve. O texto que nós acabamos de ler narra a chamada de Deus na vida de um menino por nome chamado Samuel. O significado da palavra Samuel é o nome de Deus, ou, como assim dizer, pedido a Deus. O livro de Samuel foi por intermédio aí
escrito num período narrado, no período entre 630 a 540 a.C. Samuel, o livro de Samuel, tem como tema o primeiro livro de Samuel registrado a passagem do período dos juízes, aonde aconteceu no povo de Israel a mudança aí entre juízes para reis. O versículo que nós acabamos de ler traz como sucessores 10 versículos, 9 versículos assim, melhor dizendo. E o versículo de número 1 fala sobre que Samuel servia ao Senhor. Naquele mesmo período não havia a manifestação da presença do Senhor. Ou seja, Samuel ainda não tinha testificado de nenhuma manifestação da presença do Senhor. E aqui a Bíblia ressalta fortemente no versículo de número 1 que a manifestação da presença do Senhor não havia sido manifestada naqueles dias, naqueles tempos. O verso de número 2 fala sobre a condição física de Eli, quase cego. O verso de número 3 fala sobre a lâmpada de Deus que estava a se apagar. É claro que aqui nós aprendemos nos livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, aonde a lâmpada não poderia se apagar, mas a falta da organização, a falta de disciplina quanto ao sacerdote Eli na casa do Senhor, a lâmpada estava se apagando ao final dos dias. E a lâmpada não poderia se apagar. Traz aqui uma mensagem oportuna para um outro tempo. O verso de número 4 fala sobre a primeira chamada de Deus para com Samuel. O mesmo Deus o chama pela primeira vez. O verso de número 5, Samuel vai até Eli. O verso de número 6, Deus chama Samuel pela segunda vez e ele volta então até Eli. No verso de número 5, quando Samuel é chamado pela primeira vez, Eli orienta e dizendo a Samuel: eu não te chamei, vai e deita-te. Acontece da mesma forma no verso de número 6. E então, no versículo de número 7, o autor nos destaca falando sobre que ainda Samuel não conhecia a voz de Deus. Então, no verso de número 3, Deus chama Samuel. No verso de número 8, Deus chama Samuel pela terceira vez. E aí, então, que o profeta Eli entende que não era apenas algo que estava acontecendo simplesmente na vida do jovem Samuel, mas sim era a voz de Deus falando com aquele jovem. E então, Eli, melhor dizendo, no verso de número 9, ensina Samuel a responder ao Senhor. Foi então que no verso de número 10, Deus chama Samuel pela quarta vez. E Samuel então responde: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Glórias a Deus por esta linda palavra. No verso de número 11, então, Deus estava para fazer o que ninguém tinha feito, o que ninguém tinha visto, melhor dizendo, no povo de Israel, no meio do povo de Israel. No verso de número 12, Deus cumpre o que ele havia falado já por intermédio de um profeta, a qual está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, do verso de número 30 ao verso de número 36, aquilo que Deus já havia dito por intermédio de um profeta. O autor não nos traz o conhecimento de quem é esse profeta. O verso de número 13, melhor dizendo, a desobediência dos filhos de Eli, a desobediência de Eli, pegando o que era do Senhor, conforme estava em 1 Samuel, capítulo 2, verso de número 16. Eu convido os irmãos a lerem os capítulos sucessivos antes a esse capítulo que nós acabamos de ler, porque ali o próprio autor vai nos declarando as posturas, as atitudes pecaminosas dos filhos de Eli, a qual isso muito desagradou ao Senhor. A consequência, o Senhor não iria receber o sacrifício, ou seja, o que havia acontecido, o desejo que estava no coração dos filhos de Eli e a pouca força do profeta para corrigir a postura da sua casa, Deus já sabia a consequência daquilo e o mesmo já dizia ao profeta, dizendo: não vou receber sacrifícios de vocês, nem sacrifícios de conserto, nenhum outro, eu não receberei, conforme está ali em 1 Samuel capítulo 3, verso de número 14. Pois bem, eu queria falar sobre cada versículo até que nós pudéssemos então chegar falando sobre a chamada de Samuel. Deus precisava de um homem que fizesse a transição, como eu disse,
entre a teocracia, ou seja, o período dos juízes, e a monarquia, ou seja, um período onde o povo de Israel haveria um rei, a qual reinaria, o primeiro deles sendo Saul, o segundo Davi, e assim sucessivamente. O Samuel tem algo específico na vida dele, porque além dele ser o último juiz, ele continuou sendo sacerdote, ele continuou sendo profeta de Deus no tempo ali presente. Pois bem, Samuel ele foi deixado no templo. Para que nós possamos entrar na história e falarmos sobre a chamada de Samuel, nós precisamos entender que Samuel foi de uma oração, de muita clemência e clamor de uma mãe estéril, por nome chamada Ana, a qual era a mãe de Samuel. E aqui eu quero ressaltar, deixar para uma próxima oportunidade, falando sobre o poder da oração. Pois bem, mas na casa aonde Samuel foi deixado, ele foi deixado no templo, conforme está em 1 Samuel, capítulo 2, verso de número 11. A casa onde Samuel foi deixado foi a casa de Eli, aonde está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17. É uma casa onde havia homens desobedientes e que não havia temor de Deus e não havia responsabilidade nenhuma quanto ao servir a Deus. Porém, nós vamos encontrar em 1 Samuel capítulo 2, verso 18, que Samuel servia ao Senhor, independente da casa onde ele estava, independente da postura dos filhos do sacerdote, isso não mudou a índole de Samuel. Pois bem, a profecia contra a casa de Samuel, a profecia contra a casa de Eli aconteceu pela primeira vez em 1 Samuel capítulo 2, versículo 27, mas o mesmo Eli já sabia do que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Pois bem, o lugar aonde estava Samuel, o lugar interferiu na comunhão e na vida de Samuel com Deus? Não. O lugar onde você está vai interferir na sua comunhão, na sua vida de obediência a Deus? Não. Você precisa em todo o tempo buscar a presença do Senhor. Você precisa em todo o tempo manter a sua vida diante de Deus. Não por causa de fulano, nem por causa de cicrano, nem por causa de beltrano, porque a sua vida ela está pautada na palavra do Senhor. A Bíblia diz lá no Novo Testamento, em Mateus, se foge a minha memória, que nós devemos estar estabelecido a nossa vida na rocha que é Cristo. Se a sua vida está firmada na rocha que é Cristo, independente das pessoas que estão ao seu lado, independente daqueles que o cercam, se estão servindo a Deus ou não, você precisa estar firmado na presença do Senhor. Nós podemos olhar pela vida de Samuel. Samuel foi chamado para servir a Deus. Samuel foi chamado e escolhido para ser profeta de Deus na face da terra. Mas olha onde Deus colocou Samuel. Muitas das vezes nós temos recebido as profecias diante de Deus e Deus tem falado que vai nos usar, Deus tem falado que vai nos capacitar, Deus tem falado que vai nos colocar para fazermos a obra dele. Temos esperado grandes coisas, grandes maravilhas, mas Deus trabalha através do simples, do sobrenatural de Deus que acontece nas coisas simples. Então não tente mudar a rota, não tente pensar aquilo que você acha ser bom para você, porque aquilo que você sabe é limitado, aquilo que você conhece é limitado, mas aquilo que Deus tem para sua vida é grande, as coisas que Deus tem para realizar na sua vida é grande. Talvez você tenha olhado dizendo, mas Deus vai me tirar desta casa, porque Deus não vai me usar aqui nessa situação, Deus vai tomar tudo isso aqui e vai me dar tudo novo. Deus pode sim fazer isso assim como ele fez na vida de Jó, mas antes que Jó tivesse tudo novo, primeiramente Deus provou Jó em tudo aquilo que ele tinha. Assim será na minha vida e na sua vida. Não tente traçar rota para a sua vida, não tente fazer com os seus planos ou com as suas próprias forças, porque aquilo que Deus faz é perfeito, na hora que ele faz é perfeito, do jeito que ele faz é perfeito. Glórias a Deus. Bom, Samuel ele poderia desistir diante das dificuldades. Samuel, tenho certeza que ao final dos dias de oferecer sacrifícios ao Senhor, de servir na casa do Senhor e chegar na sua casa e encontrar uma casa varrida, destruída espiritualmente, a qual os homens que haviam na casa, que poderia estar como exemplo a ele, não era exemplo nenhum para Samuel. Por isso mesmo Samuel não olhou para os que estavam ao seu derredor. Não deixe com que a circunstância da sua caminhada, não deixe com que as palavras de desânimo, pessoas que não querem servir a Deus, pessoas que não têm moral nem caráter para falar de vida, de comunhão com Deus, te desanime.